Adjetiva, já pode falar o que é? Pode. Explicativo. Aí, ó, explicativo. Bravo. Por quê, professor? Vírgula, ponto. E esse que é só substituir pelo qual. Olhou a caatinga amarela, a qual o poente avermelhava. Pronto, trocou pelo qual, pronome relativo. Adjetivo. Agora, olha só. Normalmente, o pronome que vai aparecer é o que, mas pode aparecer o cuja. Pode aparecer o onde. Tá? Só para que você não fique. Ou alguma outra coisa que faça a mesma função do pronome relativo, que retome o termo anterior, que dê ideia de um pronome relativo. Então, não se apeguem somente ao que. Vai aparecer o que, o que, o que. Não, pode aparecer o cuja, pode aparecer o onde, tá? Mariana sentou-se no catre, vírgula, ao lado do qual estava o baú de roupas. Galera, essa aqui é uma questão que foi tirada do livro do Segala, tá? Que é um cara aí de português. Para quem conhece aí, Segala é referência aí na língua portuguesa no Brasil. É uma questão mais complicada, mas mesmo assim, galera, a questão já está afirmando que é oração subordinada adjetiva. Eu já sei que é oração subordinada adjetiva porque a questão falou. Aí é qual, galera? Explicativa ou restritiva? Explicativa. Explicativa, acabou. Por mais que eu estou na onça para saber se esse ao lado do qual seria um pronome relativo, se não é, a questão já me fala que é adjetivo. Aqui é expertise para fazer prova. Se eu já sei que é adjetivo, eu não vou quebrar minha cabeça para saber se é adjetivo. Eu só vou quebrar minha cabeça se a questão não falar que ela é adjetiva. Que é lá, professor, mas lá em cima todas falam. Pô, mas eu estava ensinando para vocês, né? Estava mostrando para vocês para identificar. Nesse caso aqui de baixo, como é difícil você identificar por o pronome relativo, a questão já está falando que é oração adjetiva. É só agora ver a nossa regra. Tem vírgula e ponto, acabou o explicativo. Professor, foi o senhor que conseguiu identificar esse bizu? Não, pô. Explicativo? Não. Isso aí é... Basicamente, todo professor de português vai passar esse bizu. Mas não fui eu que inventei, não, tá? Os professores em si, o que a gente faz é tentar facilitar a vida de vocês, mas com certeza tiveram pessoas, Rayane, há muitos e muitos anos atrás, lá em 1950, 1940, que remaram primeiro do que eu, quebraram a cabeça para descobrir com o adjetivo, pessoas na década de 90, professores no início do século 21, e hoje chega muito mais mastigado para mim como professor, saber esses bizus, e simplesmente eu tenho que aprender, entender e passar para vocês. Eu faço isso como professor de vocês. Vamos lá. Esta é a funcionária com cujas ideias todos concordam. Galera, vamos estudar um pouco de regência. A tua questão pode perguntar se esse com, essa preposição, se ela está certa. Como é que você faz para saber se isso está certo? Fala para mim, professor, como é que eu faço para saber se isso está certo? Professor, como é que eu faço para saber se isso está certo? Faltou aquela jogada. Professor, como é que eu faço para saber se está certo? Vai, tem que ter a jogadinha, senão eu não vou falar, não. Ninguém? Professor, como é que eu faço para saber se está certo? Quase. Bom, moleque. Tu não ia pagar flexão agora, não. Todo mundo ia pagar 10 e tu não ia pagar, não. Mas vamos lá, como é que eu faço? Eu vou continuar lendo, ó. Cujas ideias todos concordam. Quem concorda, concorda. Quem concorda, concorda. Alguma coisa. Com. Por isso que esse conta aqui. Cujas ideias todos concordam. Quem concorda, concorda com. É por isso que esse conta aqui. Só isso. Tem gente que não sabe. Quebra-cabeça. Isso aqui faz muito. Isso aqui faz, cara, 99% dos alunos erra essa merda se cair uma questão dessa na prova, perguntando qual é a preposição que entra antes do cujo. É só você ir depois, normalmente ali no verbo, pode ser também um substantivo, e você vê qual é a preposição que ele pede. Nesse caso, quem concorda, concorda com. Ele pede a preposição com. Isso aqui é regência, tá? Então, a gente está reforçando a parte de regência aqui na teoria. Então, eu vou cortar aqui
Esta é a funcionária. Eu tenho um verbo aqui, eu tenho tudo aqui. Oração principal. Aqui eu tenho oração subordinada. É adjetiva? Esta é a funcionária com cujas ideias todos concordam. Todos concordam com suas ideias. Quando você substituir o cujas por suas, ele vai ser um pronome relativo. Ele vai dar a ideia do pronome relativo, tá? Isso aqui é um outro bizu. Todos concordam com suas ideias. Então, nesse caso, é a oração subordinada adjetiva. Galera, é explicativa ou é restritiva? Restritiva. Restritiva. Que isso, vocês estão voando, hein? Alfa, restritiva. A empresa, vírgula, cuja fachada foi destruída pelo fogo, vírgula, será reformada em breve. Se trata de uma oração subordinada? Adjetiva. Aditiva, Explicativa. beleza, mas é o quê? Restritiva ou explicativa? Explicativo. Explicativa. Por que explicativa? Porque está entre vírgulas. Porque tá entre vírgula. Ele não vai Isso, parar de galera. perguntar enquanto não está isso na nossa cabeça. Que isso, mas é essa a ideia, pô. Essa é a ideia. Aí essa já é a minha metodologia, Rayane. Isso aí sou eu como professor, gosto de ficar toda hora ali repetindo as mesmas coisas, porque eu aprendi quando eu era recruta, né? Vocês vão aprender como aprendiz fuzileiro naval, que treinamento com exaustão chega à perfeição. Então, quando a gente fica treinando com exaustão, a gente chega à perfeição. Então, o que é a perfeição eu como professor, você como aluno? É a repetição. Repetição, 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 repetição. Então, a gente vai ficar repetindo, repetindo, até que isso entre na cabeça de vocês e saia natural. Na Rayane já está saindo natural, o Carlos está saindo natural, o Nascimento, o Narciso, estou vendo que está dando uma rateada, pelo menos não estão falando aí. O Kaique está falando, mas não está com tanta certeza. Aí, pelo tom de voz, a gente vai pegando ali e, pelo menos, eu vou fazer esse achismo na minha cabeça, né? Mas eu quero que todos falem com certeza. Mas até o final da praia, todo mundo vai chegar. Uns vão chegar sem braço, uns sem perna, uns vão chegar quase morrendo, mas todo mundo vai chegar no final da praia. A gasolina, que é um líquido inflamável, está muito cara. Galera, aqui, eu vou pegar isso aqui e vou trocar pelo qual. A gasolina, o qual é um líquido inflamável, está muito cara. Então, oração principal, gasolina, está muito cara. Oração principal, a gasolina está muito cara. Que é um líquido inflamável, oração subordinada adjetiva. Galera, pega o bizu. É explicativa? É explicativa. Está entre vírgula, vocês já sabem. Só que essa aqui, ela é necessariamente explicativa. Professor, como assim? Vai ficar na tua prova. Porque ele é necessariamente explicativa. Ela é explicativa porque ela tem entre vírgulas. Sabe por que ela é necessariamente explicativa? Eu ensinei para vocês que a diferença da explicativa para a restritiva é a vírgula. E que se eu tirar a vírgula, ela se transforma em quem? Restritiva. A restritiva. Perfeito. Se eu tiro a vírgula, ela se transforma na restritiva. Galera, nessa necessariamente explicativa, eu não posso tirar a vírgula. Por que eu não posso tirar a vírgula? Porque, olha só, a gasolina, que é um líquido inflamável. Aí, o que é explicativa? Eu quero explicar algo não do restrito, né? Mas eu quero trazer uma explicação para aquele assunto. Ele só existe essa explicação? Não, ele tem várias outras explicações, só que eu quero trazer uma. Nesse caso aqui é diferente. Toda gasolina é um líquido inflamável, sim ou não? Ou existe gasolina que não seja um líquido inflamável? É um líquido inflamável. É isso aí, galera. Toda gasolina é um líquido inflamável. Não existe uma outra gasolina sem ser líquido inflamável. Por toda gasolina ser um líquido inflamável, eu estou explicando o óbvio. Isso aqui é o óbvio. Eu falar que a gasolina é um líquido inflamável é óbvio. É enxugar gelo. Isso é óbvio. Porque toda gasolina é um líquido inflamável. Aí, como ele colocou entre vírgulas e explicou, aí ela é necessariamente explicativa. Beleza? Eu não tenho como tirar essa vírgula aqui e falar que ela seria restritiva. Nesse caso, quando vocês verem que essa explicação ela é óbvia, só existe essa explicação, não tem outra, não existe uma gasolina sem ser um líquido inflamável,
lembre que, nesse caso, ela é necessariamente explicativa. Professor, isso aqui pode cair? Cara, eu tenho quase certeza que não. 99% de chance de não cair. Mas vai que pegue esse 1% e caia. É como se fosse, tipo, subir pra cima, que é bem óbvio. Exato, é isso aí. É o Ah. subir para cima, descer para baixo. Só tem isso aqui. Mas, nesse caso, ela é explicativa. A resposta aqui está só como explicativa, vocês acertaram, mas lembre que ela é necessariamente explicativa. Ela não tem como ser restritiva, porque eu não posso tirar vírgula. Olha aqui, é a mesma coisa. O homem que é mortal comete muitos erros na vida. O homem, oração principal, comete muitos erros na vida, oração principal. O homem, o qual é mortal, então eu tenho oração subordinada adjetiva. O homem é mortal. Eu posso trocar isso aqui pelo homem, que é o termo antecedente. O homem é mortal. Galera, todo homem tem homem mortal? Imortal? Não. Não. Todo homem é mortal. Eu estou explicando o óbvio. Então, aqui vai ser necessário. É explicativa, tá? Gravem isso aqui. É explicativa. Mas um plus a mais. É necessariamente explicativo. Por quê? Porque não tem como ela ser restritiva. Porque todo homem é mortal, tá? Mas na resposta aqui entrou como explicativa. Ele foi o primeiro aluno que se apresentou. Ele foi o primeiro aluno que se apresentou. Trata-se de uma oração subordinada adjetiva o quê, galera? Restritivo. Restritiva. 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 Ele foi o primeiro aluno a se apresentar. Galera, é a mesma coisa. Ela continua sendo restritiva. Só que, veja, eu não tenho, nesse caso, o meu quê. Eu não tenho quê. Então, ela seria uma oração reduzida de infinitivo. Professor, que nome difícil, oração reduzida de infinitivo. É porque eu reduzi ela, eu tirei o pronome relativo e coloquei a se apresentar. Olha aqui o meu verbo de infinitivo. Verbo de infinitivo é aquele que termina em... Galera, verbo no infinitivo são Futuro? os que terminam em R. Verbos no infinitivo são os que terminam em R. Verbos no gerúndio são os que terminam em NDO. Falando, comendo, saindo. Isso aqui, enfim, é bom saber essas paradinhas aí. Mas então aqui é uma oração reduzida de infinitivo. Ele poderia perguntar isso na prova. Qual da questão abaixo é uma oração reduzida de infinitivo? Essa aqui seria uma. Só que ela é uma oração subordinada adjetiva restritiva, igualzinha de cima, tá? Oração subordinada adjetiva restritiva. Só que nesse caso ela é reduzida de infinitivo. Isso aqui são só informações a mais para vocês. Pedro, que rola, não cria limo. Isso aqui é tipo um jargão. Pedro, que rola, não cria limo. Trata-se de uma oração subordinada adjetiva o quê, galera? Restritiva. Tá só Restritiva. o Carlos agora. Até a Rayane parou. Porque Eu o tô meu tá um manjando negocinho demais. na frente. Aí não dá pra ler. Fica escrito PRO concurso público. Aí não dá pra ler. Bota de lado. Aí fica pequeno. Pequeno. Entendeu? É, Aí tu porque, aproxima tipo, o dedo. Tá vendo no celular? sim. Aí tu Aí aproxima. quando enche a tela, o nome fica na frente. Quando, tipo, é bem lá em cima. Caraca. Essa aí eu vou anotar. Foi a desculpa número 34 do regulamento. Vou tirar um print. Desculpa 34. Anotei essa desculpa aí. Essa é boa. Não, tô brincando, tá, o Rayane? Boa, boa. Mas tá tranquilo. Se safou aí, se safou. Ó, tirei Os- um print. Vou mandar lá no privado depois. Não, eu acredito em você. Precisa não. Os animais que se alimentam de carne chamam-se carnívoros. Os animais os quais se alimentam de carne, então é um pronome relativo. Então trata-se de oração
subordinada adjetiva. Restritiva ou explicativa? Restritivo. Restritiva. Rubem Braga é um dos cronistas que mais belas páginas escreveram. Restritiva ou explicativa? Restritiva. 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 Tem o ponto final, mas não tem vírgula. Se tivesse vírgula, explicativa. Assinale o item que apresenta a oração subordinada adjetiva explicativa. Galera, boa aqui pra gente. Tá? Qual que é qual aqui? Vamos lá. Nem tudo... Nem... Oi? Deixa. Vamos lá. Nem tudo... Peraí. Nem tudo que reluz é ouro. Nem tudo que reluz é ouro. Isso aqui é a oração adjetiva, sim ou não? Sim. Sim. Nem tudo o qual reluz é ouro? Beleza. Se é uma oração subordinada adjetiva, ela é explicativa ou restritiva? Restritiva. Show de bola. O aluno que estuda é aprovado. É oração subordinada adjetiva, sim ou não? Sim. O aluno no qual estuda é aprovado. É restritiva ou explicativa? Restritiva. Os cachorros que latem não mordem. Os cachorros os quais latem não mordem. É a oração subordinada adjetiva restritiva ou explicativa? Restritiva. Aí, Charlie. Meu irmão, vírgula, que mora em Petrópolis, vírgula, está doente. Pronto. Só isso, galera. Só isso. Essa aqui já é uma questão que pode cair na prova de vocês, tá? Só que, infelizmente, essa é uma questão que, se cair, muita gente vai acertar. O cara só vai gravar isso. Ah, se está entre vírgulas, é explicativa. O nível de erro nessa questão é baixo. Isso para a gente não é bom. Porque é como eu digo, é como eu falo para vocês. As fáceis, todos vão acertar. Então, vocês vão ter que acertar. As médias, alguns vão acertar. Então, vocês têm que acertar. As difíceis, poucos vão acertar. Aí, galera, vocês têm que blocar algumas difíceis. Se vocês fizerem essa junção aqui, cara, vocês não acertam menos de 20. Vocês não acertam menos de 20, tá? O Rian passou com 16 em português, porque provavelmente ele acertou as fáceis e algumas médias. Então, ele ficou com 16. O Nascimento também fez 16, que está aqui com a gente. Não é isso, Nascimento? Sim, professor. Fez 16 estudando comigo pelo YouTube, galera. Não era nem assim, era pelo YouTube. Nos últimos dias, assistindo as minhas lives pelo YouTube. Fez 16 em português. Por quê? Ele acertou as fáceis e as médias. E algumas médias. Se você matar as fáceis e matar todas as médias, você já fica ali com mais 17. Se você acertar algumas difíceis, tu vai para 20, pô. Vai para 19. Se você acertar todas as difíceis, tu gabarita a prova. Tá? Só para vocês terem uma noção. E qual é a média que eu quero para vocês? 20. Mas pelo menos em português. Qual era a média que eu fazia para o meu aluno lá na época do Rian, que passou aí? Galera, era 15. Ou seja, o Rian acertou 16. O Nascimento, estudando só pelo YouTube, acertou 16. Ultrapassou a média que eu imaginei. Um pontinho, mas ultrapassou. A média agora que eu quero com vocês são 20 questões, galera. Por que eu não boto 25? Porque a gente não bateu muito em interpretação de texto. Por mais que a interpretação de texto para fuzileiro não seja difícil, tem uma aula lá, para quem tem a plataforma. Eu acho que talvez só a Rayane, que tem, do irmão dela, ela tem os PDF. Talvez eu jogue para vocês mais à frente os PDF de interpretação de texto. Aí vocês dão uma lida. Aí eu estou taxando 5 questões de interpretação. Caírem, por exemplo, 6, aí a nota de vocês, na minha cabeça, cai para 19.
Se cair 7 questões de interpretação de texto, aí na minha cabeça cai para 18. Não importa, vocês estão dentro. Acertou de 15 para cima, tá dentro, velho. Acertou 15, 15, tá mais do que dentro. Mas vamos lá. O pronome Tá errado. Não errem isso na prova. O coração de vocês vai estar batendo forte. Faz aí, ô Kaique. Coração batendo forte. Como é que é? Ah, não. Aí não. Aí o coração tá batendo 12 por 8, irmão. Rayane, mostra pra ele como é que é, Rayane. Vê aí, faz aí, Rayane. Eu tô morrendo. Vai, Rayane. Como é que é o coração batendo forte? Ó, toma, padrinho. É isso aí, mano. Parece Pintada tiro, de pô, 90. barulho de tiro. Não, mas é isso aí, é o coração batendo forte. Você vai estar escutando o teu coração. Tu vai estar escutando o teu coração. Pô, tu vai estar nervoso. Tu vai estar suando. Tu tá na prova ali. Aí o pronome destacado está incorretamente. Aí você vai na primeira questão e tu vai falar assim, ó. Ele ficou alegre com aquelas palavras ditas na despedida. Aquela é um pronome. Aquela, aquele, aquilo, isso, isto, é um pronome demonstrativo. Beleza, aí tu vai fazer assim, ó, é alfa, acertei. É isso que o cara faz nervoso. Ele quer incorreta. Aí logo na primeira ele joga correta. Aí tu tá tão acostumado em marcar a questão correta que nessa aqui tu erra. E é uma brincadeira, mas é para que vocês prestem atenção. Eu sempre falo isso, saiba o que ele quer, depois analise a questão. Ele quer a incorreta, que não está certa. Então, essa está certa. De fato, aquele é um pronome demonstrativo. Então, não é esse. As crianças banharam-se no riacho. É um pronome reflexivo? O que é pronome reflexivo? Pronome reflexivo é aquilo reflexo. O que você faz no reflexo? Reflexo do espelho, você vê quem? Eu. Você vê você mesmo. Então, o pronome reflexivo é quando você faz algo com você mesmo. Os meninos cortaram-se com a faca. Ou seja, eles se cortaram. Olha ali, ó, as crianças banharam-se no riacho. Elas se banharam no riacho. Reflexivo, show de bola, tá certo. Só que eu não quero certo, eu quero o errado. Quase me enganei, vírgula. Agora eu vejo pronome pessoal. Pronome pessoal tem um do caso reto e tem um do caso oblíquo. Pronome pessoal do caso reto. Eu, tu, ele, nós, vós, eles. Pronome pessoal do caso oblíquo. Me, te, se, vos, nós, leis. Então, o me, ele é um pronome pessoal, só que do caso oblíquo. Entenderam a maldade? Ele não botou o pronome pessoal do caso reto. Normalmente a pessoa tem na cabeça pronome pessoal. É só o eu, tu, ele, nós, vós, ele. Não, esse é o pronome pessoal do caso reto. Mas eu tenho um pronome pessoal do caso oblíquo. O me, o te, o se, o vós, o lhes. Beleza? Eles são pronomes pessoais do caso oblíquo. Então, o me tá certo. Só que eu não quero certo, eu quero errada. A garota que chegou é representante do movimento feminista. Nada contra, pelo amor de Deus, é só uma brincadeira que eu vou fazer aqui, porque está gravado, para não me processar. Rayane, tu não é feminista não, né, Rayane? Não. Pô, pelo amor de Deus. A minha esposa era. Não sei se ela está ouvindo. Ela vai abrir a porta aqui e vai querer me bater. Da última vez ela fez isso. Veio com a vassoura. A baixinha é brava, 1,60 m de puro ódio. Ela era feminista. Eu falei para ela, vamos parar com isso aí, irmão. Senão daqui a pouco tu deixa cabelo no sovaco. Não, vamos parar, vamos cortar. Vamos parar por aqui. Brincadeiras à parte. A garota que chegou. A garota, oração principal, é representante do movimento feminista. Então, olha aqui, ó. Eu posso cortar aqui, ó. A garota é representante do movimento feminista. Veja que a frase faz sentido. A garota é representante do movimento feminista. Que chegou. É a minha oração subordinada. Essa oração subordinada, ela é substantiva ou ela é adjetiva? Adjetivo. Por que ela é adjetiva? Porque troca o que por o qual e faz sentido. Beleza. A garota a qual chegou
é representante. Faz sentido? É adjetiva. Você trocou esse que pelo que? A qual. Quando você troca pelo a qual, como é que é o nome do quê? Conjunção integrante? Conjunção integrante quando você troca por isso. Lembra? Quando você troca por isso, aí é conjunção integrante. Pronome relativo. Pronome relativo. Pronome relativo. Tá? Mas segurem aqui no pronome relativo. Galera, eu digo que todos vão passar. Tá? Eu digo que todos vão passar. Qual é a função desse que? Eu vou cortar. Eu digo. Quem é que diz, galera? Eu. Eu é o meu sujeito. Simples. Eu digo. Diga é meu verbo. Vou saber agora a transitividade dele. Eu digo. Quem diz, diz alguma coisa. Eu digo o quê? Quando eu falo eu digo o quê, ele é verbo transitivo direto. Logo, que todos vão passar é o meu objeto direto. OD, objeto direto. Nesse caso, eu tenho uma oração, porque eu tenho dois verbos, digo e vão passar, né? Oração subordinada, porque eu tenho oração principal, substantiva, nesse caso, objetiva direta, tá? Objetiva direta. Veja, ela é oração subordinada substantiva objetiva direta. Professor, como é que o senhor sabe que ela é oração subordinada substantiva? Eu digo isso. Eu digo isso. Eu troquei toda essa parte verde aqui por isso. Quando eu troco toda a parte verde por isso, eu digo isso. Esse que... Aí, vocês se safaram que não tem um que rosa, que eu ia jogar agora para zoar o Nascimento. Esse que... Se safou em Nascimento? Nascimento ainda é baiano. Só para arrochar aí. Tá barril aqui, pai. Tá barril, tá? Só para tu ficar ciente. Esse que é minha conjunção integrante. Ô, Kaique, o que é minha conjunção integrante? Porque eu troquei por isso. Aí o nome desse que é conjunção integrante. Só que quando eu tenho conjunção integrante, eu tenho oração subordinada substantiva. Nesse caso, nós estamos falando da matéria de oração subordinada adjetiva. Aí aqui, para ele ser conjunção integrante, eu tinha que trocar tudo por isso. A garota, isso. Faz sentido? Não. Não. Então não é conjunção integrante. Não confundam. Eu troco ele pelo o qual. A garota a qual chegou, aí fez sentido. Quando eu troco por a qual, é pronome relativo. Aí, ele disse que é pronome indefinido. É pronome indefinido, galera? Não. É pronome relativo. Pronome relativo. Achamos a nossa errada. Ele não quer a errada? É a delta. Achamos a nossa errada. Beleza? Consegui entender, mano? Consegui. Então vamos lá. Alfa, alfa, alfa.